No último final de semana, a gente teve a prova da Faculdade Santa Marcelina para Medicina. Talvez você não esteja pensando em estudar na Santa Marcelina, mas provavelmente a faculdade que você quer fazer, seja a Unesp, a Unifesp, a FAMEM ou a mesma FAMERP, assim como a Santa Marcelina, são organizadas pela banca VUNESP, a banca que mais trabalha aqui no estado de São Paulo. Sempre muito importante você olhar provas de bancas semelhantes ou provas de faculdades semelhantes, mas da mesma banca, para você se preparar para a próxima. Nesse momento que eu estou gravando, eu tenho no meu horizonte aqui a prova da Unesp, mais próxima, depois a prova da FAMEMA, FAMERP, e lá no final, daqui a alguns dias, a prova da Unifesp. Seja em qual momento você estiver vendo esse vídeo, essa prova da Santa Marcelina vai te ajudar demais na preparação. Vamos lá, solta a vinheta para cima. Vamos lá então, pessoal, vou corrigir aqui com você a prova de inglês do vestibular da Santa Marcelina, uma prova da banca VUNESP. Interessante você observar o seguinte, essa prova objetiva, ela tinha 60 questões. Aí eu pergunto para você, quantas questões de inglês você teve nessa prova objetiva? Você vai ver comigo aqui que foram 12 questões. Então, se você tem 12 questões numa prova de 60, 20% dessa prova foi composta por questões em inglês. Você que já me acompanha aqui há algum tempo já sabe, eu vou cortar esse assunto do que o inglês é elitista, aquela coisa toda, que é um absurdo, não é nada disso. O que eu quero que você entenda e você que já está me acompanhando há algum tempo perceba é o inglês, ele é fundamental dentro da sua vida acadêmica. As bancas, principalmente a VUNESP, traz essa importância já no seu vestibular. Porque ela está falando para você, presta atenção no inglês, estude inglês, vai atrás. Eu entendo, e eu já fui parte dessa realidade, que o inglês na escola é um pouco descolado do que a prova pede, nem todo mundo tem chance de estudar inglês. Acontece que uma coisa é você estudar inglês para aprender a falar, outra coisa é você estudar inglês para fazer a prova. O que eu tenho, assim, o que me faz dormir com tranquilidade à noite, deitar a cama no travesseiro, consciência tranquila é, o que eu te ensino é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Você vai aprender a ler textos em inglês. E essa habilidade que a prova pede de você. Habilidade de leitura e de textos em inglês. Tudo bem? Vamos lá? Vou tentar ser mais rápido hoje com você, tá? Porque no momento que eu falo, a gente tem 2 provas no final de semana. Eu estou gravando isso aqui em novembro de 2024. Eu tenho uma prova na sexta-feira da Unesp, que é essa banca, domingo VUNESP. Perdão, FUVEST. E essa prova aqui serve de parâmetro para as duas, tá bom? Vamos lá? Vamos. Então, tá aqui ó, a prova. Eu vou aumentar o tamanho dela, tá? Primeira questão já é de inglês. E aí eu vou colocar o óculos para falar com você. Uma questão clássica, envolvendo aqui, no caso, um tirinho, um meme, né? Então vamos ler essa figura aqui. Deixa eu ver se você está vendo ela com clareza. Tá. Vamos lá então. Ó. Você tem 96 anos e ainda não usa glasses. O que é glasses? Glasses, vidro. E aí o que é vidro em inglês? O vidro em inglês tem vários usos. Você tem aqui o meu óculos, que é feito de vidro. A lente é feita de vidro. Você tem a garrafinha, que é feita de vidro. Garrafa bottle. E o glass, bottle of glass. Tem uma garrafa de vidro. O que a vovó responde ali? No, dear. I drink straight from the bottle. Não, eu bebo direto da garrafa. O que você tem aqui? Você tem uma brincadeira. Porque glass, como eu falei, ó, óculos, copo, ou no caso aqui, no meu caso, é uma garrafa de vidro. Você tem um duplo uso, tá? E por que é engraçado? Porque a criança tá pensando em óculos e a vovozinha tá pensando em encher a cara. 2 vezes engraçado. Onde vem o efeito de humor? A vovó fazendo o uso da ambiguidade para a palavra glass. O
que pode ser óculos, que ela não precisa, mesmo tendo 96 anos, não precisa de óculos. E ela diz que não precisa de copo para beber. Ela bebe direto da garrafa. Então, toda vez que você se deparar com um cartoon, uma tirinha, normalmente são duas respostas principais. Ironia, que aqui a gente tem uma ironia presente, sarcasmo no caso, ou ambiguidade. Como é que você vai saber a diferença? Vai pela pergunta, ó. Você já sacou a piada, você já entendeu? Então ele vai lá assim, ó. Para obter seu efeito de humor, o meme mobiliza o seguinte recurso expressivo. Repara que ele tirou a ironia, né? Você podia ter um sarcasmo aqui. Ironia, sarcasmo. Deixou quem? Ambiguidade. Tá? Qual outro recurso que está sempre presente quando você coloca um cartoon? Normalmente quando você tem animais falando, aqui não é o caso. Quando você tem animais falando ou alegorias falando, personificação. Essa é a terceira que costuma aparecer. Então, primeira questão, número 1, já é de inglês e ambiguidade. Muita gente vai falar, não, professor, essa questão aí ela é intertextual. O que é intertextual? Está misturando inglês, uma leitura em inglês, com figura de linguagem em português. Perfeito. Mas o uso da figura de linguagem é o mesmo, certo? Bora para a próxima. Vamos lá, a segunda questão aqui, ela está falando, é a número 38, e é uma análise dessa capa de revista, tá? Quando você tem uma questão de imagem, eu sempre sugiro a você olhar só a imagem primeiro, antes de qualquer coisa. Não olhe a questão, não olhe as alternativas, por quê? Da maneira como as provas são elaboradas, vão tentar colocar alguma coisa para te distrair, tá? Olha para a imagem só. Põe a mão assim, ó, não olha o resto. O que você está vendo aqui? Está falando da floresta amazônica, the rainforest, que é a floresta tropical, chamada no inglês, porque é úmida, né? Está sempre chovendo. Torching, the Amazon. Então você teria que saber o que é torching. Torch é tocha. Então tocha chama, estão queimando a Amazônia. Qual que é a diferença do torching para burning? O torching traz aquela ideia que essa queimada foi proposital, foi feita com uma tocha. O burning também pode ter essa ideia, mas o burning às vezes ele pode ser acidental. Caiu um raio na floresta, caiu em cima da árvore, estava seca, girou. É o que acontece muito aqui em São Paulo no inverno, né? O torching não, o torching traz essa ideia de uma queima proposital. Então assim, estão queimando a Amazônia de propósito. Veja como uma palavra evoca diferentes ideias, né? Algumas intenções. Ele diz ali, ó, can the rainforest be saved? Poderia a floresta amazônica ser salva? Então, qual que é a imagem que tem aqui? Você vê que ao final ali daquela estrada de terra, parece muito aquelas imagens que a gente vê da Transamazônica, né? Então você tem uma estrada cortando a floresta e aí você vê ali no final quem? O fogo e uma representação artística que para mim pode ser uma caveira, pode ser a própria representação da morte. Vocês concordam comigo? Vamos dar uma olhada nas alternativas. O que a gente tem aqui, ó? Deixa eu ajeitar aqui, isso. A imagem reconstrói o espaço natural da região anterior às agressões e às alterações ecológicas. Na verdade, convivem, né? Não reconstrói o espaço anterior, convive. O espaço natural e as agressões convivem. Então a letra A está fora. Letra B. Reveste a questão da preservação ambiental com símbolos expressivos de destruição e morte. Qual que é a destruição? Destruição pelo fogo. E a morte é o desenho que está ali. A B está muito bem. Está tranquila a B. Letra C. Revela o projeto de controle político internacional de territórios e floresta das áreas tropicais. Esse é um debate que existe. E aí o fato da principal revista norte-americana, a Time é a principal revista norte-americana de maior abrangência. Mas não pode ser alguma coisa subliminar. Ah, olha como eles estão tentando controlar, tomar conta de algo nosso como se fossem deles. A Amazônia é internacional.
mas eu acho que a B está muito mais expressa ali. Então a B revelaria, a C estaria muito subjetiva, muita interpretação subliminar. Fora. Letra D. Relembra a visão do colonizador europeu da natureza? Sim. Em alguns aspectos da imagem, ela é muito similar aos desenhos e gravuras que você viu nas aulas de história, como as representações dos viajantes europeus. Sim. Como o novo mundo como convulsionado e infernal, infernal pelo fogo. Mas se fosse infernal mesmo, teria outra imagem. E outra. A ideia, a revista faz essa evocação dessa imagem, ou ela quer mais passar a ideia da destruição? E aí eu venho com a diferença. Qual que é a diferença entre inferno e destruição? A imagem não é de... pode ser uma imagem infernal? E se fosse inferno, tá faltando uma alegoria ali. Aquele que não pode ser nomeado, concorda, está ausente. Mas quem está presente? A morte. E são alegorias diferentes. Você que é um aluno que está pensando em ser aprovado no vestibular, está com um bom repertório, você vai lembrar de Alto da Barca do Inferno. Quem estava presente lá e quem estava ausente. Esse é o ponto. Então a D está fora. Letra E. Reitera o compromisso preservacionista do governo brasileiro de forma alguma com a comunidade de nações e países industrializados. O governo aqui está ausente. Portanto, 38, letra B, destruição e morte, que é o que está na capa. E eu nem entrei na prova de inglês. Eu vou entrar na prova de inglês agora. Vem comigo. Eu vou abrir aqui para você a prova. Eu vou deixar ela em tela cheia, tá? Então você está vendo aqui, ó. Leia o texto e examine o gráfico para responder as questões de 41 a 45. Então, tem as 5 primeiras questões. O que a gente vai fazer aqui? Eu, quando tenho uma prova desse modelo da VUNESP, eu procuro sempre as questões de resposta direta. Quais são as questões de resposta direta? Pronome, pronome relativo, conjunção ou vocabulário. Porque normalmente eu consigo ganhar muito tempo nessas horas. Então vem aqui, ó, 41. A 41, o texto e o gráfico são sobre o quê? Eu vou ler depois. Eu vou passeando pela prova para ganhar tempo. Já já eu volto aqui. 42. O trecho do texto que está representado no gráfico é... Depois eu leio o gráfico. 43. Essa aqui eu já respondo. A 44 eu já respondo. A 45 eu vou ler o texto. Então, eu vou responder a 44 primeiro, porque a 44 eu não preciso de nenhuma outra informação além do que está presente na própria questão. Uma questão sobre conjunção. Do to. Esse tipo de questão é um presente para você que está preparado. É um presente para você que leu o texto durante a sua preparação e entendeu por que a VUNESP cobra a conjunção. A conjunção é um termo de coesão e clareza do texto. É um recurso que todo autor de texto vai utilizar para organizar as suas ideias. Por ser um recurso de texto muito comum, você se familiariza com eles. Então a banca está colaborando com quem se preparou. Vou fazer essa pergunta para você porque eu sei que você vai acertar de cara. Due to, devido a, por conta de. É uma explicação, é uma conjunção que introduz uma explicação. Oração subordinada explicativa pode ser entendida dessa forma, tá? No trecho do segundo parágrafo, 40% do declínio é devido às vacinas. Devido a, na conta de, on account of, letra B. Você que conhece, você que sabe, bate o olho, já acertou. 44, letra B, on account of. Já vai para 43. No trecho do primeiro parágrafo, globally, they have dropped by over 2/3. Eles têm caído cerca de 2/3. Primeiro parágrafo. Aí eu vou fazer a primeira leitura do texto. Vou no primeiro parágrafo só. Que está aqui. E eu vou colocar de uma maneira que você consiga ler comigo, tá? Eu vou ler com você. Aquela velha história da leitura de texto em inglês, tá? Eu sempre falo para você. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bem claro e grande. Pronto. Vamos ler junto esse primeiro parágrafo. Parte sempre do princípio daquilo que você sabe.
A língua inglesa compartilha com o português metade do vocabulário. Então você já começa por aí. E a da outra metade dessa metade você conhece porque joga videogame, porque ouve música, porque assiste Netflix. Children of all ages have benefited massively from the expansion of immunization programs. Crianças de todas as idades têm se beneficiado massivamente pela expansão dos programas de imunização. Excelente. But it is in infants, mas é na primeira infância que as crianças que são crianças no seu primeiro ano de vida, children in the first year of life, that vaccines have had the most crucial impact. É nas crianças de menos de 1 ano de idade que as vacinas têm o maior impacto. Rate, taxa. Então, a taxa de mortalidade dos infantes have fallen, tem caído over the last 15, ao longo dos últimos 50 anos. Globally, they have dropped by over 2/3 from around 10% in 1974 to less than 3% today. Quem é meu aluno e já está mais ligeiro aqui, já sabe que dava para responder essa só substituindo aqui no trecho. Mas eu não sei, isso aqui cai na internet, cai no nosso canal aqui e vem pessoas que estão me conhecendo hoje. Então eu tinha que passar ali primeiro, mas quem já é meu aluno sabe. É só substituir a alternativa. Na verdade, só o fato de ler ali e voltar, você já sabe qual que é a resposta. Mas vamos lá, o que é o pronome? O pronome retoma algo sem repeti-lo. Então eu vou substituir aqui, ó. Infant mortality rates have dropped. Pronto. Essa é a resposta. 43, letra A. Vaccines have dropped. As vacinas têm caído? Não. Os programas de imunização têm caído? Não. Os últimos 50 anos têm caído? Não. As crianças de todas as idades têm caído? Também não. Portanto, pelo texto, 43, letra A. Eu vou tentar ir na 45, porque parece que é só leitura, não é? Olha lá. Não, mais fácil ainda. 45 é vocabulário. No trecho do segundo parágrafo, the other 60% of the decline has been driven by other factors, including improved nutrition. Os outros 60% do declínio foi direcionado, foi movido, foi impulsionado por outros fatores, incluindo uma nutrição improved. Improve, melhorar. Uma melhor nutrição. Letra A. Low price nutrition accessible in most supermarkets. É o preço baixo da comida? Acho que não. Letra B. Poor but available nutrition in some contests. Pobre, mas uma avaliação disponível em alguns contextos. Não. Uma improved nutrition é uma nutrição melhorada. Não é uma nutrição disponível. Letra C. Flexible nutrition adapted to specific groups of people. Uma nutrição flexível adaptada para as especificidades dos grupos de pessoas. Não é adaptado, é melhorado. Nourishment with better nutritional value. Better nutritional value. Melhor valor nutritivo. Nourishment, alimentação com melhor valor nutritivo. Letra D para 45. Só me falta a 41 e a 42. Vamos a elas. 41 e 42. Deixa eu dar uma olhada aqui. A 41. A ideia geral do texto. 42. O trecho do texto que estava representado no gráfico. Então, eu vou olhar o gráfico primeiro. O que o gráfico está me dizendo aqui? Deixa eu posicionar o gráfico aqui para você. Eu vou sumir um pouquinho aqui para você ler o gráfico, tá? O gráfico está falando da taxa de mortalidade global dos infantes, aqueles que nascem não, né? Aqueles que estão no primeiro ano de vida. E aí ele fala no texto: a taxa de mortalidade infantil medida na parcela dos newborns, recém-nascidos, que morrem antes de alcançar o primeiro ano de idade. Então, já sei o que é o infante. É a criança com menos de 1 ano de idade. E a taxa de mortalidade é quantas dessas crianças morrem. Está mostrado aqui a actual observe, o que é de fato, actual, na verdade, de fato, observado na taxa global.
está em azul. Então, a realidade está em azul, com vacinas. Um cenário hipotético de vacinação não tivesse acontecido, não tivesse rolado, está em vermelho. Então, azul é a realidade, o vermelho é uma especulação, é uma hipótese sem vacina. O que eu vejo? Poxa, com vacina, a taxa caiu para 3%. Sem vacina, teria caído apenas para 6%. Então, a taxa com vacina caiu pela metade. Na verdade, a gente viu isso aqui acontecer. O azul é a realidade. Então, eu volto aqui com você. Vamos dar uma lida nessa questão. A gente já entendeu sobre o gráfico. O gráfico é sobre a vantagem que a vacina apresenta. Que é aqui a 45. Não, já fiz a 45. Já fiz a 44, já fiz a 42. 42 é a do gráfico. Então, vamos lá. 42. O trecho do texto está representado no gráfico é melhor nutrição, pré-natal e cuidados do neonatal. Pré-natal quando está dentro da barriga, neonatal quando saiu. Não é o gráfico. Os outros 60% do declínio foram direcionados pela melhor por outros fatores. Não é o caso aqui. Acesso à água limpa e saneamento básico e outros recursos básicos. Não. Crianças de todas as idades se beneficiaram massivamente da expansão dos programas de imunização? É essa, né? Qual que é o problema da D? Não é essa, não. Criança de todas as idades. O nosso gráfico está falando de quem? Só dos infantes, que são o quê? As crianças de até 1 ano de idade. Está ali, ó, letra E. Infant mortality rates have fallen over the last 50 years. É exatamente a letra E. Atenção aqui ao gráfico. O gráfico é só sobre os infantes, não sobre todas as crianças de todas as idades. E aí a gente vai para 41. Que está aqui em cima. Pronto. 41. Mas eu já li o primeiro parágrafo e o gráfico, então já consigo responder. O texto é sobre a importância da vacina para todas as idades? Não. Infantes. B. Maneiras de convencer as pessoas a se vacinarem conforme necessário? Você não convence ninguém, o gráfico não está falando sobre convencimento. C. A vacinação significante para reduzir a morte, a taxa de mortalidade entre os infantes. Letra C. 41, letra C. Letra D. A combinação de imunização junto com a nutrição. Isso aqui está no texto, mas não está no gráfico. É o gráfico e o texto juntos. Falta de pré-natal e neonatal é a principal causa. Não, não é a principal causa. É uma das causas. Portanto, 41, letra C, porque combinou o texto com o gráfico. O gráfico sobre a redução da morte por vacinação nos infantes. Feito isso, vamos para o próximo texto, 46 a 50. Então tá aqui, ó. Eu vou sumir um pouquinho para você poder ler, mas antes eu vou mostrar as questões, ó. 46. 46 o quê? Informação geral do texto. Depois eu volto para ler. 47. Vou ler o primeiro parágrafo. 48. Yet. Eu posso responder a 48 já. A 48 eu já posso responder pelo yet. 48 fala assim, no trecho do terceiro parágrafo. Yet research is increasingly connecting ultra-processed foods to a myriad of health concerns. Ainda que a pesquisa está crescentemente conectando comida ultraprocessada a uma miríade, a uma enorme quantidade, milhares de problemas de saúde. O yet é uma conjunção de adversidade aqui no texto. Eu vou procurar o yet como conjunção de adversidade ou oposição nas alternativas. Letra A. I haven't finished my breakfast yet.
Eu não terminei meu café da manhã ainda. Yet, advérbio de tempo, não contraste. B. The printer broken down yet again. Yet como um advérbio de intensidade. Quebrou de novo, não de oposição. The cook arrived with yet another plate of cake. Outro advérbio de intensidade. Mais um prato de bolo. The president and her wife are yet to arrive. Mais um advérbio de tempo, de iminência de tempo. O presidente e a sua esposa estão para chegar. Letra E. So many questions, muitas questões. Few answers, poucas respostas. Muitas questões, poucas respostas. Contraste 48, letra E. 49. Então já vi 45, 46, 47, 48, 49. Terceiro parágrafo e a 50, outra conjunção. A 50 está aqui com despite. No trecho do terceiro parágrafo, despite those risks, apesar dos riscos. Despite é contraste. Já está lá, letra A. Despite, apesar de... Já respondeu. Então, ficou faltando aqui as questões de texto. O que eu posso fazer? Ler por pedaço, para ir mais rápido, tá? Terceiro parágrafo. Vou ler o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo fala assim, ó. Vou ler com você o terceiro parágrafo. Aqui, posiciona isso. Estes produtos industrialmente formulados, que são frequentemente altos em fat, gorduras, starch, a própria prova trouxe aqui starch, amido, e açúcares e aditivos. Fazem 73% do fornecimento da oferta de comida nos Estados Unidos hoje. Caramba! 73% da comida nos Estados Unidos é porcaria. Ainda que pesquisas estão crescentemente conectando comida ultraprocessada com uma medida de problemas de saúde, como diabetes, obesidade, câncer e depressão, caramba, o contraste é esse. 73% da comida oferecida nos Estados Unidos é ultraprocessada. Mesmo que pesquisas apontem que isso causa um monte de problema. Apesar dos riscos, o americano médio tem mais de 60% das suas calorias diárias obtidas a partir de comida ultraprocessada, mais do que qualquer país no mundo. Eu falei que eu vou fazer 50, não é isso? Tá aqui, ó. 49, na verdade. 73% dos americanos estão propensos a se tornarem obesos. Não foi isso que... O 73% é oferta de comida. Muitas doenças podem ser atribuídas ao consumo, intake, colocar para dentro, tomar para dentro. Income, o que chega, renda. Income, renda. Intake, colocar para dentro. Comer, ingestão de comida ultraprocessada. Poxa, tranquilo, né? Tranquilo. Falou que é isso. Muitas doenças estão atribuídas. 60% dos americanos, não. O americano médio tem mais de 60% das suas calorias diárias obtidas aqui. Então, não são 60% dos americanos, tá? Passei aqui, 49. O americano médio consome 60%. Não são 60% dos americanos que consomem comida ultraprocessada numa base diária. D. A depressão é maior nos Estados Unidos que em qualquer outro país do mundo. Não foi sobre isso que ele falou. Letra E. As pessoas em volta ao redor do mundo não estão cientes dos riscos associados às comidas ultraprocessadas. Não foi isso que ele falou. 50 já foi. 49 já foi. 48 já foi. 47, vamos ler o primeiro parágrafo. E também fechar com a 46. Vamos ler o primeiro parágrafo?
Deixa eu ver se ele está bem colocado aqui para você. Primeiro parágrafo. Comprar iogurte, pão e granola e barrinha de granola pode feel like é comparar, tá? Pode parecer uma decisão saudável. The dairy, laticínios. Os laticínios parecem um boost in calcium. Uma dose de cálcio, uma escolha de uma dose de cálcio para crianças. The whole grain bread, o pão integral, o grão inteiro, the whole grain bread. O pão integral parece melhor do que o pão branco, farinha branca. E a barrinha de granola parece muito melhor do que qualquer chips, salgadinho, qualquer bobagem, ou gummy bears. Gummy bears é aquela balinha de gelatina. And many ways there are. O que ele está falando aqui? Você às vezes faz escolhas no mercado achando que está sendo mais saudável, mas na verdade, será que é mesmo? Às vezes é. Então, 41.7. Qualifica os alimentos mencionados como ultraprocessados? Não falou ainda. B. Equipara batata frita e saquinho a barra de cereal? Não. Salienta a importância de produtos derivados do leite para crianças. Os produtos derivados do leite são importantes para a criança? O que vocês acharam? Acho que sim, né? Tá estranho, mas acho que é isso que ele falou. A A não é, a B não é. A C, dairy products parece ser a porção de cálcio que você precisa. Salientou que é importante. Censura alimentos destinados às crianças devido ao seu apelo consumista? Não tocou nesse assunto. Letra E. Recomenda o consumo de pães de farinha branca ou integral? Não recomendou nada. A C ficou aqui. E aí eu quero chamar a atenção para o esforço que as bancas fazem para fazer uma questão difícil. A galera hoje, vocês estudam muito, estão gabaritando prova. Então teve um esforço aqui da banca para complicar. Você foi aqui por exclusão, tá? Salienta a importância dos produtos derivados? Por exclusão, eu vou nessa, Comprar pão, iogurte, granola, barra de granola parece uma decisão saudável. Os laticínios parecem uma escolha que dá um ganho, um boost. Um boost é um ganho, uma dose boa de cálcio para as crianças. Por exclusão, fiquei com essa aqui, tá? E não vejo recurso. O que interessa isso aqui para a gente que está vendo isso aqui hoje, em novembro, pensando em VUNESP para final de novembro, 15 de novembro, UNESP, FAMEMA, FAMERP, Unifesp que vem por aí. Presta atenção nessas questões que talvez a VUNESP está buscando uma forma de evitar os gabaritos na prova de inglês. Às vezes mete o pé pelas mãos, acontece, tá? 46. Qual é o melhor título para esse texto? Vamos ter que ler tudo, né? Então vamos aqui, Eu vou deixar só você aqui. Growing number of grocery store foods, even ones that appear healthy, are what scientists today call ultra-processed. Fruit flavored, yogurt packet full of sugar, flavors and thickeners, or packaged bread with ingredients like soy lecithin and monoglycerides. Mas um crescente número de comida comprada no mercado, grocery store mercado, mesmo aquelas que parecem saudáveis, são o que os cientistas hoje chamam de ultraprocessados. Iogurtes saborizados com fruta, pacotes cheios de açúcar, saborizantes e espessantes, ou pão embalado com ingredientes como lecitina de soja e monoglicerídeos. Ou seja, você faz você faz uma escolha para uma comida saudável, mas na verdade ela tem tanto aditivo quanto a comida que você comprou, a porcariada que você come. Esse aqui a gente já leu, então vamos direto lá na questão. Vamos ver se a gente consegue fechar aqui qual seria o melhor título. Então vamos lá. Vou deixar você cheio aqui de novo. Baseada na informação apresentada no texto, seria a letra A. Políticas
Políticas de intervenção para reduzir o consumo de comida ultraprocessada. Não foi mencionado no texto esse assunto. Letra B. Comida ultraprocessada. Trends, tendências e inovações na indústria da comida. Não falou sobre isso. Letra C. Etiqueta de comida, rótulo de comida e a sua influência na comida ultraprocessada. Do que ele está falando aqui? Hoje, aqui no Brasil, eu vou comprar uma comidinha ali no mercado, aí eu vejo aquela etiquetona alta em açúcar, alta em sódio, funciona. Eu pego e largo. Às vezes você quer comer um chips ali, alguma coisa, fala, que se dane. Vou ter essa autoindulgência. Aí você olha assim, na minha idade, melhor não. Letra D. O impacto da comida ultraprocessada na saúde humana. Perfeito. E letra E. Uma análise cross-cultural, uma comparação cultural entre a consumo de comida ultraprocessada. Só falou dos Estados Unidos, que tem o maior índice. Então, portanto, a 46, letra D, e assim eu fecho essa prova. Quais são as ideias que a gente tira aqui dessa correção da prova da Santa Marcelina? Padrão clássico da Banca VUNESP. A maneira de você abordar, de escolher as questões por pontos, tá? E aí, no final, essa ideia que você tem que eu posso te dizer, essa ideia de que a VUNESP está tentando complicar um pouquinho ali uma ou duas questões. Tomar cuidado com isso aí. Que é uma maneira que ela está tentando tirar o gabarito. Qual que é a sua vacinação para qualquer tipo de problema na hora da prova sobre isso? Como é que você vai se vacinar contra esses movimentos da VUNESP? Vai por exclusão, aquilo que você tem certeza. Se a coisa ficar muito complicada, a gente vai usar um recurso. Mas pelo que a gente colocou aqui, por exclusão, você fica bem. Tá bom? Tá feita a correção. Santa Marcelina, dá uma olhadinha, tenta fazer essa prova. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.